Mas só explicando que vão ter algumas adaptações, né? Isso seria bom. É. Ó, por exemplo, o Scarpa não joga como meio armador no Galo. Sim. O Scarpa é ala direita. Mas pra adaptar o esquema, ele tá como meio armador com o Savarino, certo? O Lianco é lateral direito? Em vezes sim. Não exatamente. Ele é um zagueiro pela direita. Originalmente que cobre o não é. lateral direita. Ele vai disputar com o Vitinho, que é lateral direito de origem. Enfim, vamos lá. Só pra explicar isso, a gente não tá maluco aqui, a gente só tentou adaptar os esquemas precisou pra bater de alguma conseguir forma, é. fazer De novo, uma... ele colocou o Marlon Freitas de primeiro, hein? E o Gregory de segundo. Não, mas Não, Gregory a e Fausto, gente ali inverteu. ele inverteu, ele tinha feito. Isso, é. Ele tinha feito da outra forma e ele inverteu. E Cara, eu concordo. é que o O Marlon Fausto, Freitas... pra mim, é primeiro volante e o Alan Franco segundo. Cara, mas assim, inclusive... Depende do momento. Nesse estúdio, o glorioso Caco Espinosa, né? Era treinador da base do Atlético. Ele chegou e falou, cara, por que primeiro, sendo que tem um do lado dele? Por que primeiro e segundo volante, sendo que tem um cara do lado É dele? mais pela característica, né? Mas é Mas, assim, esquisito. o Gregory e o Marlon Freitas têm característica de primeiro. Sim. Então os dois Cara, são é o volantes. double pivote que É. muitos times usam. Double 5 na Argentina chamam muito. Doble 5, né? Doble 5. Porque Isso. você usa dois camisa 5 em tese, Exato. você tem um equilíbrio Marcelo maior. Matos e Mascherano. Isso. Eric entendeu? Fernandinho. Eric Fernandinho. Não, mas o Eric, pra referência. mim, sai mais do que o Fernandinho. Sai. Não, mas depende. Ano passado não saía. Eu falei 2 exemplos aí que ninguém saía. Não saía nem um pouquinho. Porque daí você Deixa pega pros laterais assim, duplas criarem. classes lá, vamos mais recente, Ralf e Paulinho. Clássico que o Paulinho Ralf é o saía. 5 e Sim. o Paulinho é o segundo volante. É o que a gente pede na seleção Não, brasileira. sim. Bruno Guimarães de 5 e um jogador ali que tá faltando pra fazer a Jogador função X. de... Mas o que jogador talvez X. tenha encontrado o Gerson, tá? É, então. Tem feito boas atuações. Mas só pra exemplificar, mesmo assim, né, acho o que que não que- vai rolar com o Gerson, não. Mas enfim, isso é papo Vamos pra lá, é outro- papo pra outra Mas coisa. assim, Vamos à os disputa. dois são primeiros volantes, o Gregory e o Marlon Freitas. Então pra mim não faz diferença. Sim. E como o Alan Franco e o Fausto Vera, os dois, pra mim, têm característica de segundo volante. Mas enfim, não vem ao caso. E os Também dois acho. jogam de primeiro volante porque para compensar. Exatamente, Então exatamente. é complicado. Cara, Hoje em dia não tem mais muito disso. Esse duelo no gol já é muito complicado, tá? Já. John ou Everson? E aí, Matheus Santana, você abre essa brincadeira? Ah, cara, eu tô tendencioso a ir com o John, cara. Pela temporada dele fantástica. Apesar do Everson. Acho que o Everson tá no melhor momento com a não, camisa mas do Galo, então, assim, qual que é o sabe? nosso critério nessa situação? Momento. É temporada ou é momento? Momento. Quem você colocaria para jogar no final de semana, na final da Na Libertadores? final da Tá, Libertadores. tá. Esquece. Deixa eu momento. repensar. Então é momento. Momento, eu vou com o Everson. Everson. Everson, eu vou de Everson. Eu já fui eleito, mas eu ainda acho que é John. Isso que eu votei no Joe contra o Everton esses dias. John, eu também. Mas não é Mas momento. hoje Mas o o Everson... momento do Não, Everson... Mas eu acho, É eu momento, ainda é melhor. acho... tudo bem, o Everson fez grandíssimas partidas, inclusive contra o Botafogo no Brasileiro. Contra o River na Libertadores. River Também. também é. Também. Flamengo na Copa do Brasil. Só que Flamengo o na Copa do John- Brasil foi a melhor de todas. Gigante. Só que o John também. Também. Só que eu não vejo o John fazendo tanta diferença quanto o Everson Porque não fez nesses precisa. jogos. Pode ser. Ele é menos exigido. de Pode fato. ser. Isso Mas de fato. o jogo contra o Flamengo, pra mim, é um exemplo muito claro. Se o que critério... Everson fez. muito grande. Eu concordo, mas se o critério é o goleiro que eu utilizaria no final de semana, Isso aí. Que eu momento? escalaria o John. Everson. Eu escalaria o John. Eu escolhi Cara, esse duelo pra mim é muito Mas, assim, difícil. pensa- Até é um acho o momento. Everson Porque mais goleiro experiente. é um cargo de confiança. Em 2002, o melhor goleiro brasileiro era o Dida. O Felipão tinha confiança no Marcos. Sim. E o Marcos foi campeão do mundo. Goleiro é cargo de confiança, cara. Mas você não acha o Everson até mais experiente, mais rodado? Acho. verdade. Então, Mas Mais eu provado, confio muito hoje mais mais provado. no John. tá bom. Cara, pra mim, histórico recente. pra mim o John é o melhor goleiro. Mas hoje eu acho que a fase do Everson... Eu não acho que eu tô Entendo, certo, mas não, tá? discordo. Eu não acho que eu tô certo assim no sentido de que não tem discussão. Que Sim, eu mas falar se- aqui e Se eu achar um nem você absurdo acha ser que o você outro. tá certo, cara. Eu acho que é discutível Você pra tá caramba. colocando seus pontos, é isso aí. Eu acho que é super discutível. É, Não, muito eu discutível, entendo. Tanto que o lógico. Mate mesmo... Eu mudei de opinião. Pra mim, o melhor goleiro nessa temporada é o John. Mas no momento Falta é o Everson. convicção, hein, Matheus? Também. Não. Eu sou um cara que... Eu não sou Humilde, uma né? pedra, né? Eu Essa sou Mas eu, um... então eu fui maleável. voto, Eu sou maleável. eu fui é. Você voto é volátil. vencido, é isso? Foi, eu vou de Isso, Everson. voto vencido. Você e a Maria vai com as outras, você tá dizendo? Não, mas ele mudou antes. Eu sou um cara, entendeu? Eu Isso. eu Eu aceito os tomou uma argumentos aqui. pressãozinha, Cara, eu eu, dou de voto. eu acho Eu engraçado vou no que Everson. agora vai ser difícil, tá? Vai lá, Vitinho ou Lianco, hein? Quem que tá pior? Não, pior tá o Vitinho, sem dúvida. Sei não, hein? Só que Pior que o Vitinho, nosso sei esquema é 4-2-3-1. Vamos decidir, depois a gente 4-2-3-1. adapta, vai? 4-2-3-1. Vamos Então decidir, eu acho que depois o a gente Vitinho adapta. encaixa melhor. Não, porque assim, pô, se Não. a gente eleger o Lianco, a gente vai pra um 3 zagueiros. Eu acho que eu vou... O Lenco joga sem bola. Mas daí a com gente vai ter que lateral colocar o direito. Scarpa nesse time aí pra ter o lado Não, direito. a gente, ali. Cara, eu tô falando, vamos escolher e aí a gente define o esquema. Eu Mas, voto assim, no Vitinho. Eu acho que a gente tem que escolher independente do esquema. Quem tá jogando mais bola? Isso, Vitinho ou Lianco? exatamente, Bateu ali. exatamente. Cara, mas ali tá muito disputível. Disputa. Isso Cara, é o Lianco briga de é- força no escuro. O Vitinho erra. O Vitinho tá mal tecnicamente. O Lianco compromete. Acho que essa é a diferença. O Lianco deveria ou poderia ter sido expulso contra o River Plate
contra o Flamengo em outras oportunidades. Cara, mas Pra eu mim, acho o Lianco tem comprometido, O tanto Lianco que foi falha na final da substituído. Copa do Brasil. Foi substituído em em dois momentos, na semifinal da Libertadores, na final da Copa do Brasil, no primeiro tempo. Na virada do primeiro pro segundo tempo. Eu Teve que entrar o aceito seus Sarabia. argumentos, mas eu vou de Lianco porque o Vitinho me impactou muito negativamente. Muito mal. Vamos, Muito Vitinho. ruim. A mim também. Eu também vou de Lianco. Desempata aí, Rogério Scarione, Eu nos vou- bastidores. Foi com o Vitinho? Vitinho. Lianco ou Vitinho? Lianco Na ou lateral Vitinho? direito. Porque assim, o Vitinho... Vitinho, porque o Lianco é zagueiro, foi a resposta do Rogério Muito Scarione. Tudo bem, o Vitinho ganhou. Mas, essa é a Mas única posição... eleição culposa, essa aí vai. Essa é culposa. Vitória culposa do E tem a Vitinho. questão, essa é a única posição dos dois times em que você tem um problema técnico. Sim. Tanto com o Lianco, que tem comprometido, apesar de ser um bom zagueiro, eu acho o Lianco um bom zagueiro. Acho que também tem um pouco da questão dele não estar tão adaptado à função. posição, Ele isso. tem que jogar como lateral com Talvez bola ele algumas nunca tenha vezes. jogado nessa posição. E- E ele é um zagueiro grande. Ele é um zagueiro zagueiro grande grande. jogando lateral. Sim, Geralmente é um exato. zagueiro mais leve. Exato, exato. Por exemplo, o Batalha, né? O Batalha é o zagueiro central e o Lianco joga pela Que direita. nem é zagueiro, né? O Batalha não é zagueiro. O Batalha é mais leve. O Batalha poderia fazer Mas essa virou, função. mas o que- Mas ele jogou tanto como volante que tudo se tornou Ele esse puxou líbero, o 5 de dele fato, pra né? ser o zagueiro central. A Exatamente. Batalha virou um Felipe Melo. É. Função, né? Que era volante, não, virou mas zagueiro. Um mais ou milito, menos. sim. Mais ou menos. Então, o único problema ali é engraçado, porque você tem dos dois lados, você tem o Almada e o Paulinho, que vão bagunçar em cima dos dois. Sim. Você vai ter um duelo tático interessante também. Técnico e tático, né? Individual. Cara, naquela- nessa aí eu naquele acho que o setor do Lianco campo. é mais indicado, né? Quem Porque ele que vai- defende melhor que o Vitinho. Pois é. Quem que vai sofrer Mas o mais Vitinho venceu, né? pensando em Almada Venceu, e né? Paulinho? Não Quem foi meu vai voto. sofrer E Vitinho? mais? Quem que vai sofrer mais? Lianco acho ou que- Vitinho? Eu acho que o Lianco. Cara, o Lianco Lianco sofre é, mais. também acho que o Lianco sofre mais. O Almada Mas- tá muito bem. E vocês têm essa tecnicamente. confiança no Lianco que ele vai sustentar melhor que o Vitinho? Depende, se for encaixe individual, não tanto. Mas se for encaixe de bloco baixo e tiver sobra... Cara, é que assim, se você for analisar só quem pode defender melhor, o Lianco, sem dúvida nenhuma. Mas se você tem for todo um analisar contexto, Eu né? não tenho essa o certeza. adversário, Eu não aí tenho sem essa dúvida Não, e o a gente tem Almada que é pensar muito que mais... não é só o defender, fazer ultrapassagem, jogar, atacar, tem Sim. tudo. Mas tudo eu não Mas tenho eu tô certeza de pensando que agora só no o- cenário defensivo. Eu não tenho certeza que o Lianco vai defender melhor que o Vitinho. Ah, defende. Defensivamente, o Vitinho não tem comprometido. Não, ele quer dizer por não. características. Não, Do por zagueiro, característica, A melhor beleza. característica Mas do vai pegar Vitinho um é momento, com bola, né? Não, tudo bem. Mas você vai pegar um momento, o Vitinho não tá comprometendo. O Lianco, cara, o Lianco, mas eu acho que o Vitinho não tá discutivelmente poderia ter comprometendo. sido expulso no jogo da volta. Não, mas do você Brasil. pegou Mas- ranço. Peguei ranço, porque, cara, o Vitinho tá muito mal. O torcedor Não, do Botafogo, ofensivamente comenta ele tá aqui. mal. O Vitinho tá bem? Tá jogando nada, tá mal pra caramba. A bola cai no pé dele e não sai nada. Sabe, ele não compromete porque ele não tá sendo tão exigido, cara. Queima no pé dele Pode a bola. Aquele jogo da Arena fez o Mate amar o Igor Jesus E odiar E o odiar o Vitinho. Não, Mas, mas cara- o Vitinho não começou mal pelo Botafogo. Ele tem Não. boas partidas quando ele chega. Desde o jogo da Arena que a gente conversou sobre o Vitinho pra cá, eu tenho prestado mais atenção nele. Tenho voltado a olhar um pouco mais pra ele. A bola queima no pé dele. Aí no jogo que tiraram ele, o outro lateral. Cara, o Matheus foi Ponte expulso. deveria Foi ser o titular. expulso O lá. Matheus expulso, Ponte né? foi Mas- expulso e não perdeu a pode jogar, chance, né? porque ele poderia estar jogando. Inclusive ele não pode jogar, né? É, não, tá não, suspenso, a né? agora não, na Libertadores É. não, por causa da suspensão. Suspensão. Mas a questão pra mim é, o Matheus Ponte, eu acho ele um zagueiro mais firme, um lateral direito mais firme do que o Vitinho. Eu O prefiro Vitinho veio pra dar essa amplitude pelo lado do campo. O Vitinho é um lateral de muita explosão pelo lado ultrapassagem. do campo. Ultrapassagem toda hora, o overlap, né? Que os caras gostam do termo e tal. Lá Já no que você tem um Burnley, ponta onde ele jogava, invertido Você, com o Luiz cara, Henrique. Você pique mesmo, Eu tô cara. explicando demais hoje, hein? Porque eu tô que nem o Dinho do Mamonas Assassinos falava assim, né? Tô explicando muito. O Vitinho é um cara que ele é muito forte pelo lado, porque o Luiz Henrique não vai ficar aberto pra você perder o Luiz Henrique do lado do campo. Sim. O Luiz Henrique vai entrar. Isso, e ele Por isso faz você precisa de dois ultrapassagem. camisa 5. Pra É a fazer o jogada mais balanço forte dele. ofensivo. Sim. Você precisa ter 4 caras, 2 zagueiros, 2 volantes, pra você ter 2 laterais ofensivos e os 4 na frente bagunçando ali. Mas se a gente tá perdendo tempo com os piores dos times, imagine quando Pois chegar. é, vamos lá. Batalha Não, ou vamos, Adrielson? vamos superar, O vai. Adrielson, porque o Bastos não tá confirmado, não Sim. se sabe se vai jogar. Adrielson, então é quem tá escalado aqui. Batalha ou Adrielson? Adrielson. Batalha. Batalha, com certeza batalha. Decisivo Batalha. na Libertadores. Rogério, empatou. Rogério Scarione. Vote. Adrielson. Adrielson. Que é isso? Não, vocês estão. O Rogério tá contra mim hoje, E não se é fosse o possível, Bastos, cara. vocês iam votar no Batalha. No Bastos. Não, eu votaria no Batalha. Eu votaria no Bastos. Votaria no Batalha. Bastos. Votaria no Batalha pela importância na Libertadores. Batalha tem momentos decisivos na Libertadores. Classificou o Galo contra o São Lourenço, por exemplo.
E, inclusive... Contra o São Paulo foi Copa do Brasil que ele fez. Não, o gol, mas né? isso que eu ia Também. falar. Contra o São Paulo também classifica, mas não vê o caso agora. Mas assim, pra mim, Batalha faz uma temporada sensacional. Fosse zagueiro de origem, estaria na, até me na impressionou. discussão. né? Mas acho Não que achei que ia tão entre bem. Adrielson e Batalha, tem que ser o Batalha, velho. Mas eu vou de Adrielson. Eu também. Mantenho meu Tem voto que ser firme. Batalha. Dito tudo isso, Adrielson. Vocês são malucos, mas tudo bem. Adrielson. Eu Agora também acho Barbosa. maluquice, mas... Mas ele deixou o Batalha. Deixou a batalha, meu amigo. É Pô, ditadura? carteirada. É ditadura? Carteirada de Quis 20 falar anos de ali, carteirada cara. pra mim. Desculpa. Foi um ato falho. Barbosa ou Júnior Alonso, hein? E aí, Matheus Santana? A Barbosa, né? Barbosa? Eu acho Temporada o Alonso espetacular do Barbosa. melhor, porém a temporada do Temporada, Barbosa é muito melhor. Ele foi muito criticado e injustiçado por conta do gol que ele tomou lá em 1950, mas hoje é ele que eu elejo. Barbosa. Às vezes você vai bem, cara, mas quando você vai mal... Essa foi boa ou ruim? Agora eu não entendi. Essa foi ruim? Momento Barbosa. Momento Barbosa. Mas o Alonso é mais O jogador. Alonso é mais jogador. Eu mais também jogador. acho. Talvez sabia? por estar mais encaixado, o time. Barbosa foi um dos chegou- melhores em campo contra o Palmeiras. Eu vi esse comentário e eu não tenho certeza se isso é verdade ou não. E meio machucado, né? Porque ele Sentiu a falha coxa num aí. lance que o Palmeiras O não lance consegue do ele- aproveitar. coxa, ele né? foi O bem, lance do mas- Flaco, Que o é. Flaco tenta Cavar. encobrir. Aham. Ele foi bem, mas eu não acho que ele fez uma partida espetacular. Eu também acho Mas que o não. Barbosa não é um zagueiro espetacular. Mas sabe o que aconteceu? Ele roubou a bola do Estevão, que o Estevão veio rabiscando Essa todo foi mundo, muito que foda. o Estevão ia sair na cara do gol. Muito foda. E aí, depois daquilo, todo mundo, nossa, que partida do Barbosa. É que assim, você olha o Barbosa no lance, acho que foi poucos lances antes da questão do Flaco Lopes, né? Sim. Erra em transição, sente a coxa, não tem reserva, ele fica em campo no sacrifício. O Estevão passa por 4 caras e vai pra cima dele. Você acha o quê? Pô, vai passar atropelar. O fácil. Estevão vai atropelar ele. E aí o Barbosa vai muito bem na jogada. Quem leva o cartão amarelo primeiro? É Barbosa ou Davidson? Ou vão tomar juntos? Ou vão tomar juntos numa discussão? Esse duelo vai ser Vão tomar legal, hein, juntos cara? numa O discussão. Lianco toma junto fácil. Mas eu acho que vai O ser um Lianco embate, vai ser, toma- vai ser um embate até engraçado, o Barbosa e o Davidson, tá? Que vai dar confusão. O William já tá de olho nos cartões, já, Já. pra essa final. Fazer uma fezinha, né? Eu tô vendo. É, eu tô Vamos pra reparando esquerda? nisso. Vamos pra esquerda? Vamos lá, Alex Telles ou... Nossa, esse é Duelo hein? difícil, tá? Duelo Alex difícil, Telles ou Guilherme Arana? Começou, Alexandre Senechal. Eu começo pra você. Eu vou falar que eu ainda prefiro Não o sei. Guilherme Arana. Não, eu falar que eu ainda ainda prefiro o não Guilherme sei. Arana. Só que assim, o Arana, ele é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, certo? Só que o Alex Telles talvez está num contexto mais arrumado hoje. E ele tá sendo uma peça importante para esse Botafogo. E não é tão... O Arana vai ganhar, mas eu não acho que é um negócio tão disparelho. Não, longe de Não, ser disparelho. longe. Tanto que quando a gente montou a seleção brasileira, eu coloquei o Arana de titular. Daí eu vim pensando hoje no Mano a Mano, eu falei, porra, hoje eu votaria talvez no Alex Telles, mas eu coloquei o Arana de titular da seleção, não faz não. sentido algum. Eu também vou de Arana até pela importância do Arana no... Vou de Arana, não pegou mal essa, né? Não, essa não, não. Pode ficar tranquilo. Quando pegar, a gente te avisa. Tá. Pela importância do Arana no time, o Arana é um dos principais jogadores. O Alex Telles já não tem essa importância tão grande, apesar de estar num time extremamente encaixado, então facilita o jogo dele. Mas ainda acho o Arana um pouco melhor, mas assim, pouco. Mas Arana. Acho que Arana. é bem explicado. Arana. Pra mim, Alex Telles. Olha aí. Alex Telles porque... Ele tá do contra isso, hoje. isso não é Hoje? justo. Hoje. Isso talvez não seja justo com o Arana, né? Mas pra mim, Alex Telles porque o Arana tava machucado. E quando se pensa em momentos, pensa em ritmo de jogo, se pensa em como ele vai chegar exatamente pra Concordo sábado. com você. E acho que talvez demore mais a entrar no jogo do que o Telles, que tá jogando quarto e domingo. Pra mim, Alex Telles. E assim, quando é uma disputa tão equilibrada, que em questão de qualidade, se você pensar quem é mais jogador, é muito difícil você escolher Alex Telles ou Guilherme Arana. Cara, eu Cada acho um que tem Talvez suas o virtudes, Telles né? tecnicamente, talvez o Arana Eu mais acho que o força Arana- física, ultrapassagem, ultrapassagem, O Arana tem velocidade. mais condições de fazer a diferença do que o Telles. Eu acho que o Arana, Cara, eu- o Arana é mais protagonista do que o Telles. Mas até o Telles, de fato, esquema é um mesmo, né? coadjuvante, O Arana joga numa linha É. mais acima Não, do é que o verdade. Telles joga. Mas ainda assim, o Telles bate melhor na bola que o Arana. Eu acho que o Arana tem muito mais qualidade física em questão de velocidade para ultrapassar, em questão de realmente conseguir chegar no fundo Pisar do que o na Alex área, Telles, aquele- pisar na Acho que o área, Arana é tudo um bem. lateral mais firme que o Mas Telles. também. tecnicamente o Telles é mais jogador. Mas é curioso essa questão da direita a gente falar negativamente Sim. e da esquerda a gente tá na dúvida É positiva. tão positivo, É. sim. Mas E pra não mim, só aí, tá? Que a dúvida é positiva. Tem várias outras. Tem alguns outros aspectos. Pra mim, Alex Telles ganhou o 3x1 Arana. pro né? Arana, então. Muito bem, cara. Muito bem. Guilherme Arana tá Guilherme eleito. Arana. Homem Arana na esquerda. Não Vai lá. tivemos nenhuma, né? Vamos com os os- 4 votando no mesmo, né? Não. Não, Não. unanimidade não. Vamos com os primeiros volantes. Marlon Freitas e Alan Franco. O Barbosa foi unanimidade, não foi? Você não votou no Júnior Alonso? Não, é verdade. O Barbosa É, o foi Barbosa unanimidade. foi- Desculpa, eu agora achei que você tinha vamos falado. falar Você falou que o Júnior Alonso é o melhor jogador. É mais Tá, jogador, verdade. mas o momento do igual, Barbosa. Vai. Quem diria um Barbosa? Qual Vai, foi? Marlon Freitas ou Alan Franco? Marlon. Marlon Freitas. Marlon Freitas.
Não, essa não dá pra discordar, né? Ele pensou. Não, mas assim, Eu o tenho Alan argumento? Franco. Não tenho. O Alan Franco é muito bom também. Sim. O Alan Franco, Sim, inclusive, contra a seleção brasileira, ele vai muito bem. Jogando de lateral direito, né? Pelo Equador. Só Cara, que é o mas que a é que o gente Marlon tá comentou, no o melhor ano do momento da vida. Marlon. Eu Não, que o até ano do comentei Marlon é muito esses dias. grande. Cara, Muito ele tá no top 3 volantes do futebol brasileiro nesse Com ano. certeza. Melhor momento da vida do Marlon Freitas. Cara, que volante Eu- do Brasil é melhor que o Marlon Freitas? Eu falei top 3, mas não. Semana passada eu falei que ele era o melhor, mas só pra. Jogando de volante hoje. Volante. Porque a gente falou do Porque tem Gerson. o O Gerson. Gerson hoje é o meia-direita, né? O Gerson não é mais volante no Cara, você Flamengo. pega os do Palmeiras. Nenhum. Cara, o Não. Aníbal não é mais O jogador Flamengo. que o Marlon Freitas, né? Pulgar. Não. Purgar? Não. Purgar Purgar? não é. Times estão jogando bem Vila futebol hoje. Não, Vila Sante não é. Vila Vila O Sante- Vila Sante é Sante jogadoraço, talvez mas seja não. mais jogador que o É, Marlon, porém não é. o ano do Marlon é melhor. O Fernando eu no concordo. Internacional tá jogando muita bola, A né? torcida do Inter adora É. o Fernando. Fernando tá jogando muita bola, mas ainda Bruno são mais Henrique Marlon tá jogando Freitas. bem também. Não, mas não tem. Mas não dá pra Não comparar, tem muita né? condição, né? Sei lá, dos times que estão em ascensão agora, José Martínez, do No Corinthians. Fortaleza não tem São tanto Paulo. também, né? Não, o Hércules tá fazendo um belo campeonato brasileiro. Não, muito bom, mas não chega no nível do 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 São Marlon Paulo, Freitas. não. São Paulo Os perdeu. volantes do Bahia também não estão O na sua jogador melhor do São Paulo fase. que poderia ser considerado nessa conversa, que era o Alisson, Sim. se lesionou sério. Cara, é verdade, tá voltando né? agora. Voltou- tá É retornando. bizarro, cara. Você Que vai mais arranjaram, Alisson do Pontinha lá, né? Agora O virou um Dorival baita no achou a volante. posição do Alisson. A baixa do Bahia afeta o Caio Alexandre também, senão também entraria nessa Muito, discussão, né? Sim. O Fernandinho Cara, muito tempo machucado. Cara, o Marlon Só pelo Freitas é o esse- melhor volante é do o Brasil. melhor volante Só do pela essa Brasil. pensada aqui momentânea, o Marlon Não, acho Freitas que o Vila Sante é o. chega mais perto, né? Até porque o Vila Sante no Grêmio, não ele tá no- joga sozinho, também né, não tá coitado? no- É, exatamente, o contexto time, não o contexto é favorece, ruim. Exato, exatamente. Vai lá, Fausto Vera ou Gregory? Gregory. Rapaz. Gregory. Eu acho que eu vou de Gregory também, cara. Eu vou votar no- Apesar do exausto ser... No nosso exausto Vera, O né? exausto. Piadas, né? Lógico. Eu vou votar no Fausto Vera porque ele acertou meio campo do Galo. Eu também acho. E ele fez muita falta pro Galo na Copa do Brasil. Tá, Muita mas falta. dois eles, né? Muita coisa. Muita Eu falta. vou de Gregory ainda, porque... Então, É que então eu vou de vocês são Fausto Momento espetacular. populistas, entendeu? Eu sou Vocês Mas o estão Fausto, pensando- esse aí também é Tô 51 pensando- Não, mas 49. o Gregory. Você votou no Gregory. Pra mim, não, Não, você não estive mas, aqui. mas você pensou Eu de estou longe. salvo, aquele dia. estou Pensou salvo. de longe. Eu também não tava. Então, Estou Roger, salvo. Pra mim, Gregory Fausto ou Vera. Fausto Vera? Mas ele votou no Fausto Vera? Fausto Vera? Vera. Puta, perdemos a primeira que o Rogério discordou. Perdi a Né? primeira. Rogério. Fausto Vera. Cara, o Rogério tá. Você concordou com o Alexandre? Concordou, né? Uma. Não, muita Organizou coisa. meio campo do verdade. Galo. Muita coisa. Concordo. E a diferença dele Sim. pro Otávio. A diferença dele. O Gregory tá Muito sem moral grande, no nosso mano a muito mano. grande. Segunda Tá sem seguida que ele moral. perde. Diz que ele acabou de fazer um Ah, ele gol, hein? perdeu pro Aníbal Moreno, né? Contra o Palmeiras. Perdeu. É. É. Muito bom, cara. Não, Um o Gregory abraço, é muito bom. um Muita abraço pro meu coisa. amigo gremista Lucas Oliveira, que falou aqui do Vila Sante e falou que o Tcheco jogou mais que o Almada quando a gente É, o mostrou a Lucas camisa Oliveira. aqui. Lucas Oliveira é o gaúcho, amigo meu, lá de... Lá Eu achei de- que poderia ser o Lucas. Poderia ser o Oliveira. Luquinhas, Não, né? não, Também é Lucas Oliveira. Esse é Lucas Oliveira, porque Muito eu bem. sei por causa dos comentários. Ele e o Dornelles estão no Falou mesmo do Vila grupo Sante, lá né? e É. falou, e o Dornelles ainda falou, inclusive, que o Tcheco jogou mais que o Zico tranquilamente. E que eu perguntei pro Tcheco numa entrevista que a Aí eu gente não fez tenho com como ele. Eu perguntei como pro Tcheco concordar, se. desculpa. Eu E que o sou, Beckham? eu sou muito crítico do Beckham, né? Eu perguntei pro Tcheco numa entrevista que a gente fez com ele se o Tcheco jogou mais que o Beckham, porque eu acho que o Beckham é muito superestimado. E o Tcheco, numa humildade que é dele, falou que não, que tá louco, não tem Ah, comparação. Ele foi extremamente Mas ele humilde, sabe- que ele falou que não jogou mais que o Beckham. Exato, mas ele sabe que ele jogou mais que o Beckham. O Tcheco sabe. Muito Humilde. bem. É que nem o Milito falar que o Lautaro jogou mais que ele, pra ir na entrevista, pra ficar bem com a torcida e tudo mais, depois falar assim, cala a boca. Cara, e você geralmente mas a gente assim, vê esses ele ex-jogadores. falou, e Esses ele tá ex-jogadores, errado. eles viraram Não. melhor que todo mundo. É né? verdade. Então é interessante. Cara, né? o do Milito faz todo sentido agora do Tcheco. O Tcheco foi lúcido. Não faz sentido. Foi Lúcio, né? Foi o Lúcio. Não O faz Lúcio sentido. tá nenhum. longe, Agora, eu hoje. quero saber quem Tem joga dois mais nesse momento. Savarino ou Gustavo Scarpa? Savarino. Eu Savarino. vou de Savarino. Savarino. Savarino, tá jogando muita bola. E não é nem pela posição que ficou pensa aqui. É que o Gustavo, apenas por Gustavo momento. Scarpa, nesse esquema, ele fica até meio excluído. Fica. né? Não, mas Então- ele teve um. Ele tem jogado muito bem, tá? Não, tem, mas ele pode render mais se fosse em outra posição. Cara, também não, acho. porque ele jogou em outra posição pelo Galo nesse ano e não desempenhou. Mas o time não tava tão bem arrumado ainda. Tudo né? bem, mas ele começa jogando como armador, ele joga como ala esquerda com o Milito e vai bem, é colocado na direita e vai melhor. Eu até acho que a contratação foi esperando muito mais. Lógico, também Não acho. que ele fosse um jogador tático pela A direita. ponto. contratação era pra ser o camisa 10, o Scarpa e os dois atacantes, Paulinho. Cara, e Moura. mas o eu Scarpa achei é que o Scarpa é semelhante... só um jogador tático, Não tô não. comparando de jogador, mas é semelhante ao impacto que a gente esperava do Felipe Anderson. Felipe Anderson, todo mundo achou que ia chegar aqui e fazer a maior diferença. O Scarpa também, ele saiu
gigantesco, né? Sim. Depois dos títulos com o Palmeiras e tal. E ele chega e ele é um coadjuvante no time do E Galo. ele né? tem, que ele tem temporadas abaixo, né? No Nottingham Forest ele não vai bem. No Olympiacos ele não consegue Também não jogar. vai, Volta é. pro Brasil já sem ritmo, sem jogar tanto, sem tantas partidas. e Mas o precisa Guilherme retomar, né? Arana tem um protagonismo muito maior que ele. Maior que os caras. Sim. É. Eu não sei, cara. Eu acho que o Scarpa é bem protagonista nesse Galo, viu? Assim, é importante, arma o Ele foi time, importante finaliza em de momentos, fora, momentos bate bem na grandes da bola. temporada. Foi bem contra o Rivelar. Essa questão da Foi bola bem parada. contra a é mais- equipe, é sim. mais- Essa questão protagonista. me agrada muito a bola parada do Scarpa, porque ela Muito. sempre é rasante, ela Muita sempre coisa, é forte, ela sempre sabe? dá perigo. E assim, esse cruzamento A pra batida dentro, na bola dele né? é- Na direita pra dentro, cara, já, pô, esse Que passa por todo cruzamento mundo pode e morrer, entra, gol. aquela- Exato, exatamente. Enfim, Então vamos lá, vamos Savarino. iniciar o ataque com a disputa talvez menos... como que eu posso colocar? Uma disputa menos... Menos acirrada? Menos acirrada, com um tamanho Cara, um pouco menor. Nem tanto, tá? Igor Jesus Daverson, Ah, vai? tá. Achei que era da ponta esquerda. É. Vamos com o Igor Ah, Jesus você vai deixar os Daverson. pontos pra depois. Ah, sim, Acho é que mais cada um legal, pensou né? uma coisa aqui. Votações Filé mais mignon vai legais. ficar pra depois. Igor Isso. Jesus. Igor Jesus, Jesus. Daverson. Você tem essa Cara, eu não quero certeza? estragar a brincadeira, mas... A gente não combina. vai, não, Calma. não. Eu Calma. vou me levantar. Calma. O que a gente combinou que era o critério? Momento. Não foi isso que nós combinamos. Não, Temporada O barra critério é momento. quem você escalaria pra final do sábado. Tá. Final de Mas aí Libertadores. você vai colocar os Final de extracampo na Libertadores, conta? eu tenho Daverson e Igor Jesus, eu começo o jogo com o Não, Daverson. não tem Você condição. tá Você vai maluco? botar o extracampo na conta? Não o é Alexandre extracampo? Seneschal do Futebol pelo Manager ia amor ser de Deus, demitido nesse É jogo. o Daverson fora do campo fazendo cera que você Só, tá levando em só conta. um Não dos tem dois como, cara. teve uma carreira levemente consistente fora do país. Igor Jesus tem 22 anos. Só um dos. Calma. Em competição de alto nível. Só um dos dois decidiu uma Libertadores já. Só um dos dois Jesus vestiu tem 22 só um dos anos. dois vestiu a camisa da seleção brasileira. Tudo O bem. Igor Jesus Porque tá não jogando a tem primeira outro. Libertadores da vida dele. Porque não tem outro. Mas o Davidson tá há E tanto tempo e nunca teve decidiu contra o oportunidade. Palmeiras. Quem foi mais decidiu outros importante pra levar o momentos. seu time pra final? O Igor Jesus ou o O Daverson? Igor Jesus faz gol contra o Palmeiras e dá assistência Não, na sem volta. dúvida Tudo foi o bem. Daverson. Já foi eliminado em Libertadores. Sem dúvidas foi o Daverson. Mas eu... Se for pra escalar o meu time pra jogar no sábado, o meu centroavante é o Daverson. Sorte que foi voto vencido, o Igor Não, Jesus. é Igor Jesus. Não tem condição. O Igor Jesus joga muito mais bola, foi mais decisivo O nessa Daverson Libertadores. tem aura, mas daí você tá O Daverson- levando a fora Libertadores do campo da América foi pro feita jogo. pro Daverson Não é bola, disputar. não estamos Cara, falando de o bola. Ale Aquele tocou gol que no- ele faz contra o futebol. Flamengo na prorrogação, O Ale cara, é um tocou num ponto negócio pra gente refletir, cara. Estamos surreal. falando de futebol. Ah, você vai estamos pipocar falando agora. de- Não. Meu voto é no Igor Jesus. Mas o Ale tocou num ponto pra gente refletir. Se o jogo tá 0x0, cara, Atlético Mineiro e Botafogo lá no sábado, com 30 minutos da segunda etapa. Quem tem a maior chance de fazer diferença Igor assim, Jesus. pro seu time? O Não Daverson, acho. cara. Não, Eu Igor votaria Jesus nele. superior. Ó, eu vou te Igor dar um Jesus, exemplo. Mais Se a- jogador, Se a melhor disputa, fisicamente. se a disputa hipotética fosse Gabigol, que você sabe que eu acho um centroavante limitado, e Igor Jesus, pra jogar a final da Libertadores, Seria eu um escolheria absurdo. o Gabigol. Cara, mas não Seria tem um comparação absurdo. entre Gabigol e Davidson. Tudo bem, Não, cara. o Gabigol faz um ano muito Daverson, pior do pra que mim, o o Daverson é Daverson. mais centroavante que o Gabigol. Ah, gente. O Gabigol é um bom finalizador. Nesse ano, sim, o Daverson Gabigol é um bom mais Você finalizador. citou tudo isso da carreira do Davidson, então vamos falar da carreira do Gabigol. Então, mas por isso que a carreira não tem que entrar na maior. conta. Então, A Mas não é, não tem mas não que é entrar na carreira. mas deu o exemplo que você deu, derrubou a tua... O critério é quem você escala pra final da Libertadores no sábado. Baseado em Daverson momento. ou Igor Jesus. Igor Mas é Jesus. no Eu momento, escalo quem o chega Daverson. melhor. Cara, mas Simples assim. eu Se o jogo vou... fosse da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, eu escalaria o Igor Jesus. Se o jogo fosse da final da Copa do Brasil, eu escalaria o Igor Jesus. Da final da Libertadores, eu escalo o Daverson. Eu entendo o ponto do Ale, Simples cara. assim. Não, porque entendo, mas eu continuo escalando o Igor Jesus. Tem eu um não Eu não consigo quero fator... mudar a entender. opinião de É. vocês, estou explicando o Eu meu não ponto. consigo Tem um entender. fator que a gente não coloca em consideração, que é o fator personalidade, né? A personalidade do Daverson é Pô, mas o gigantesca, Igor cara. Jesus Ele tem tem... personalidade. Mas ao mesmo tempo é muito Ah, mais porque, fácil cara- o Davidson ser expulso do que o Igor Sim. Jesus. Concordo. E comprometer com o time. Concordo. Sim. E é mais Meu fácil o voto é Igor Igor Jesus Jesus. jogar melhor, o Igor Jesus conseguir resolver numa assistência, numa casquinha, numa saída de fazer uma E o tabela. Davidson vai apoiar. prender a perna esquerda Então, atrás isso. da... Isso. É Cara, muito mais fácil o Igor Jesus jogar melhor. É, Você falou sim. isso. Isso. E o teu voto é o Daverson. Exato. Cara, mas aí, eu- Porque, meu amigo, pô, mas daí final não de faz Libertadores sentido. tem um negócio que é sobrenatural. Que não se explica. Isso é futebol, E o Daverson... o nome. E o Igor Jesus é melhor isso jogador. Não tem nada a ver. Futebol manager é um negócio que é programação. É computador. É um jogo. Nós estamos falando de vida real. Que entra questão de magia, que entra questão de aura, que entra questão... Entram várias questões
que a gente tem que colocar na Personalidade, balança. cara. A personalidade do cara. Querendo ou não, o Davidson nesses O momentos... Davidson vai fazer um gol, vai mandar um coração pra esposa dele lá. e nesses vai mandar um momentos de beijo. maior Aí, agora eles pressão, vão de fazer maior dois zagueiros juntos, exigência. entendeu? Cada jogador reage de um jeito nos momentos de maior pressão, maior exigência, Cara, maior sabe- visibilidade. mas sabe qual que é meu Mas, medo? mas vocês estão, Sabe vocês qual estão que é falando meu como se o medo? Igor Jesus não tivesse reagido bem. Não, o Igor Jesus, eu acho que vai reagir bem. Reagiu porque ele é um melhor, cara tem que mais tá gols muito decisivos. preparado pra isso, tem muito talento e tal. Mas eu entendo o ponto da lei Não, e me faz eu dar entendo. uma O meu, pensada. sabe qual é o meu medo? O Galo ganhar o jogo, o Davidson Fazer o fazer gol e eu o chegar gol, na terça-feira e e eu ter falei, que eu escutar. falei... Nossa senhora, eu já Não, tô... aí ele vai falar, você Cara, fala... Eu não tô falando que o Eu, Davidson vai decidir eu tinha colocado que o Galo ia vencer, que eu já vou mudar pra torcer pro Botafogo, eu não vou ter que aguentar ele, não. Eu não vou aguentar, não. Meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa, William. Eu não vou chegar aqui e falar assim, tá vendo, eu avisei. Eu não tô avisando nada. Eu não acho que o Davidson vai decidir o jogo, não é isso. O que eu estou falando é que pra um jogo desse tamanho, Eu eu entendi. prefiro um cara que é o A personalidade, personagem do Davidson. o- E eu acho que o tudo Botafogo roda. vai ser campeão da Libertadores. E eu acho que o Igor Jesus tem muito mais chance de fazer uma melhor final do que o Davidson. Mas hoje, sem a gente ver nada, eu escalaria o Davidson. Só isso. Muito Esse é o bem. ponto. Vai lá, Paulinho achei- rendeu um ou debate, a gente Thiago achou que não ia Almada? render, né? Entendeu? Legal, né? Rende, pô. Paulinho ou Thiago ou Almada? Almada. Cara, difícil, hein? Vai ser Hoje? unânime? Hoje? Almada. Vai ser unânime? Não, acho. Não. Vota antes. Eu vou votar na Almada. Cara, eu gosto muito do Paulinho. Muito. Eu acho extremamente decisivo e acho ele mais decisivo que o Almada. O Almada tem um posicionamento tático importante, ajuda muito, quebra a linha, mas o Paulinho, se fosse pra escolher, Ele é um jogadoraço, né? é um jogadoraço. Mas Paulinho. é por momento ou é por temporada ou é por carreira? Cara, Porque o momento do Paulinho não é a gente não, que nem o Alexandre tava falando, se fosse pra jogar no sábado, quem jogaria? Sim. E eu acho Você é o professor, você vai dar o colete. E eu acho o Paulinho Pra mais quem você vai decisivo. entregar o colete? O Almada é mais Chama o jogador, mais habilidoso, ajuda... Eu não sei se o Almada é mais jogador. Não, mas taticamente... Eu acho que o Almada tem uma característica que eu gosto demais. Ele é um meia que não é aquele meia, aquele 10 estático, que domina a bola de costas e não consegue girar às vezes, consegue criar o jogo, mas se tiver com a marcação muito apertada não consegue resolver. O Almada, ele é um 10 que tem a qualidade de criação e também tem a qualidade do drible. Sim. Ele, ao mesmo tempo que ele é um 10, Explosão. ele também é um ponta. Ponta, ele é um isso, ele 10 e consegue um jogar 11 nas de muita duas, qualidade. isso. Se ele tiver um meia pra jogar com ele pode ser o ponta que vai jogar num contra um. Se ele tiver os pontas pra ele ter que armar o jogo, ele consegue. Ele é o arco e a flecha. O Almada é um jogadoraço. O Paulinho de 2023 só perdeu pro Luis Soares no futebol brasileiro. O Paulinho de 2023 foi um absurdo o que Foi. ele jogou de bola no passado. Esse ano tem várias variáveis. O Paulinho jogou de ala esquerda no Galo, inclusive joga de ala esquerda quando o Milito quer abrir o time. Sim. Ele mas bota isso mais um piora, atacante, ele piora puxa o Paulinho. os resultados do Paulinho. Piora os resultados Vai do jogar de ala Paulinho. esquerda, ele não vai fazer o tanto de gol. Pra mim, O a Paulinho grande tá mais questão longe é do gol física. esse ano. Isso. Ele tá mais longe do gol esse ano. Sim. Mas eu acho que ele é um jogador extremamente decisivo. E Eu ele, também acho. cara, o Paulinho ele nem É, é, ele é centroavante, tá longe disso, e ele cheira gol, tá? Você sempre Sim. vê o Paulinho fazendo gol, importante. Mas assim, o Paulinho tá jogando nesses últimos jogos, nessa reta final, com infiltração no joelho, né? Tá, não, E tá é um no- jogador que Inclusive, sofre fisicamente. eu acredito que não pouco deveria nem consegue ter jogado. jogar. É que daí fez 2 gols, né? Contra o São Paulo. É, sim. Mas pensando em Libertadores. É porque o Galo precisa também no Campeonato Brasileiro, né? Mas assim, pensando em quem chega melhor, pensando no melhor momento, o Almada tem o melhor momento. Não, e pensando quem pode jogar melhor, fisicamente falando, quem vai aguentar mais o tranco de uma final de Libertadores, quem vai contribuir mais defensivamente e ofensivamente, pra mim, é o Thiago Almada. Não, Eu acho que como- tem que tá levar em certo. consideração todos esses pontos, né? Principalmente tratando uma final, a gente tem que falar de momento, de Lógico, temporada, tudo de isso entra na personalidade, E entra de muito tudo, mais essa na parte conta física que e tal. personalidade. E principalmente nesses duelos tão acirrados, né? Pô, Paulinho e Thiago Almada é um duelo muito equilibrado. Muito equilibrado. A decisão Muita aqui coisa. é por pouca Sim, coisa, sim, né? E por isso que pro lado físico, pra mim, pesa. É. Não, mas eu, é extremamente compreensível. eu acho o Thiago Almada um jogador encantador, cara. Você vê ele com a bola assim, ele É parece ter a impressionante. magia, né? Parece ter um encanto, Não, ele parece. dança com a bola, sabe? Parece. Então o meu voto é nele por um gosto pessoal mesmo. E agora? Agora Interessante. vamos Agora- entrar no mérito de Luiz Henrique Hulk. Eu quero ver. É, eu quero que ver você- o voto de porque você. se você falou que o Eu quero Davidson ver o seria voto de titular pela vocês. importância, porque é um Isso. personagem, não sei o quê, Hulk e Luiz Henrique, o Hulk tem que ser titular, então. Por quê? Esse é o teu Pelo que ele voto? representa, pelo que o personagem que ele é no jogo, pelo poder de decisão. Daí você falou da carreira enorme do Mas Davidson e a carreira nada do Igor Não, Jesus. mas peraí, mas eu não falei na questão no sentido eu falei porque o Davidson já decidiu Libertadores e falei porque o O Davidson... Hulk não decidiu nada ainda. Não decidiu nada. Na carreira dele, nada. Não, Libertadores não. Na Não, Libertadores, mas a carreira dele. Não, tudo bem. Mas se fosse por carreira, teria que votar no Alex Telles. Teria que votar no... Não, Deixa eu mas ver quem que a gente deixou de fora. não tô falando. Teria que votar no Paulinho. Não, mas fator Por decisão. personalidade. Teria que votar no Scarpa. Não, mas fator decisão, personalidade. Decisão, personalidade? É. O Luiz Henrique é ponta direita da seleção brasileira. Ah, cara.
Deu 5 chutinhos lá, como é que é? O Hulk falou. Falou isso. Eu sei que Cinco em 7 anos de chutinhos. seleção, o cara tá 5 minutos. Entendeu? Mas é verdade. O Hulk tem toda essa razão. Só que assim, a gente não pode esquecer que o Hulk é um jogador de idade extremamente 39 avançada. anos já, né? Que ainda é um grande atacante do futebol brasileiro. Só que ele não é o melhor atacante do futebol brasileiro já tem 3 temporadas. Em 2021, Não, ele mas foi o melhor eu- atacante do futebol brasileiro. O meu voto eu acredito que seja o Luiz Henrique. Eu vou dar uma pensada ainda. Mas assim, levando em consideração o que você falou em relação ao Daverson, tem que ter coerência. não faz sentido. Mas, que ter mas coerência. gente, Não, a não. eu repito, o critério é jogar no sábado. Sim. Quem eu escalo no sábado? Eu escalo no sábado o Daverson, porque o Daverson é um cara que tem todo esse. É bagagem inteira que vem junto com ele, mas como ele faz diferença nesses jogos grandes e fez já em Libertadores. Mas e o Hulk O não Hulk faz também diferença? fez. Num jogo que era. Você quer falar que o Daverson faz mais diferença que o Hulk? É. Mas é que eu acho que é Em uma questão jogos mais grandes do... assim, sim. Ah, Na gente. Libertadores? Aí talvez seja Sim, uma não, questão mas mais aí- de... Quem colocou Não, o mas Galo? você tá pegando mas dois aí- jogos. Quem que colocou aconteceu. o Galo na final da Libertadores? Foi o Daverson ou foi o Hulk? Tudo bem, mas o Hulk nunca participou de Mas jogos aí decisivos, vocês estão nunca foi superestimando extremamente a questão do Claro o que já. Daverson faz cera. Mas O Daverson tem um negócio pra pôr no ouvido pra provocar a torcida. O Daverson levou uma camisa do Boca Daverson pro segura o pé. Monumental. Eu vou Pô, defender aí o você Ale tá aqui porque eu acho que é uma superestimando questão esses muito mais também fatores. de Gente, quem, mas daí- quem é a comparação. É o Daverson contra o Igor Jesus também, né? Agora, outra coisa é o Não, Luiz Henrique eu contra entendo, a gente mas não é que a tá gente falando tá de futebol. subindo o que ele usou como argumento. Aham. Eu usei como argumento toda a hora do Daverson. Só isso. Só isso. Então, o Rogério tá falando do Andrés Pereira em 22, que foi ele que decidiu e não o 21, Daverson. 21. O Andrés Pereira. Isso. O Andrés O Andrés Pereira. Pereira decidiu e não o Daverson. O contexto daquele jogo era um Palmeiras. Daverson nem que titular era, era, né? nem era titular. Um Palmeiras que era o time do Abel Ferreira, aguerrido e tudo mais, que joga desse jeito que a gente O Palmeiras sabe tava pra perder há aquele muito jogo, cara. tempo, contra um Flamengo galáctico. E o Flamengo perdeu muito gol, tá? E o Flamengo foi melhor no jogo. E o Palmeiras foi campeão, com o gol do Daverson. Nesse ano a gente tem um Botafogo Galáctico contra esse Galo, que é o azarão. Como o Palmeiras era azarão há 3 anos. Certo? É, azarão eu acho forte, tá? Mas tudo bem. Aham. Não Acho era o o Botafogo favorito. O Botafogo favorito é. como o Flamengo É, era. Tudo bem, sim, isso de fato. Nesse contexto, eu gostaria de ter o Daverson no meu time. Tá. E não o Igor. Na questão do outro duelo, Luiz Henrique e Hulk, o Luiz Henrique se não é o melhor jogador do futebol brasileiro na temporada, do futebol brasileiro, é o segundo. Eu vou votar no Luiz Henrique. Porque mas eu acho que é o Estevão, Estamos falando que o o seu melhor jogador do futebol argumento brasileiro. de personalidade / decisão, o Hulk é maior que o Luiz Henrique. Mas eu não usei o argumento de personalidade / decisão. Eu usei a figura Daverson. É diferente. Cara, mas você não acha que é um negócio que é muito intangível pra gente colocar numa votação que é essencialmente de futebol? Sim. Só que se fosse por só isso, o mano a mano ele se perde. A gente vê, vamos Mas ver assim- quem tem os melhores números, vamos votar nele. Não, mas não é isso. Por Não exemplo, precisa. você pega lá, Thiago Almada e Paulinho, uma disputa muito acirrada. Muitíssimo. Pô, o mínimo detalhe faz a diferença, então o Thiago Almada. Pô, a disputa Igor Jesus e Daverson não existe. O Igor Jesus, é o dobro melhor. do jogador que é o Daverson Eu hoje. concordo com então você. não tem como usar só, o Daverson fez gracinha contra o River Só Plate que- como um argumento pra falar que o Daverson é melhor. Só que eu não falei que No eu mano nunca a falei mano. que o Daverson é melhor. Mas Eu só falei mano a que mano, eu é um escalaria contra o um. Daverson. Mas Você se você for ver, escalaria o pior mas jogador. o Hulk é melhor que o Luiz Sim. Henrique, se você for ver. O Hulk pode ter sido melhor que o Hulk foi mais jogador que o Luiz Henrique Não, no carreira auge. sim. Não- mas não tem discussão. hoje o Luiz Henrique, Hoje o Luiz Henrique Só vai que hoje vencer. o Luiz Henrique tem que ganhar. Sim. E vai ser unânime? vai ser unânime. né? Luiz Henrique. Muito bem. Muito bem. E Mas o Luiz Henrique? eu só fico indignado de escolher o pior jogador. Mas tudo bem. Mas não é escolher Tá o pior eleito. jogador, cara. Mas Porque você ele nem acabou tá de aí. falar, cara. Eu Você acabou de falar. levantei um debate que é uma questão que ela supera o que é o futebol nas 4 linhas. Ela supera o que é a bola, técnica, entendimento de jogo, tática, etc. Uma questão de personagem e o que esse personagem representa e o que ele faz. O Galo não estaria na final da Libertadores se não existisse o Daverson no elenco. Até porque se fossem só questões técnicas e momentos, sempre o melhor time ia vencer, né? Sim. Seria Agora, vôlei não numa futebol. final de Libertadores, cara, essas questões têm que ser levadas em consideração. Quantas cara. zebras Porque é acontecem um no jogo vôlei? completamente diferente, cara. Sim, jogo Quantas único. vezes a gente viu um jogador chegar numa final de Champions League? O Ronaldinho Gaúcho em 2005. O Ronaldinho não jogou nada na final da Champions League. Quem decidiu foi o Belletti. Sim. Então, assim, são Quem decidiu coisas... foi o Larson. Foi o Larson, é. São Não, eu coisas que digo, acontecem... o Belletti O fez o Larson gol fez do o gol de título. empate, né? Mas o Larson Quando tava o negócio faz tava o gol do apertado. empate e dá assistência pro Belletti. Quem decidiu foi o jogador do Arsenal que foi expulso, o Lehmann, não foi? O Não, Lehmann. não. Foi o Lehmann. Foi o Lehmann, né? Ah, foi o Daí entrou o Almunia. Isso. Então, são coisas que a gente não Escala esse coloca Arsenal, na né? conta pra jogar dessas finais, Acho que mas sim. que fazem toda a diferença, né? Escala Que a o gente tem que... Arsenal. Será que Escala o escala? Arsenal, Eu acho que eu só tenho 2006, dúvida né? na lateral direita, mas Lehmann, Eu acho que era o Eboe, Lohan, não era? Eboe, Era Eboe. Eboe? Era dúvida Eboe ou Lohan, mas Eboe, Campbell e
Outro zagueiro... Ashley Cole. Era só o campo. Colo Touré. Colo Touré, O Touré jogou. Ashley Cole. O Ashley Cole. Patrick Vieira, Gilberto Devia Silva. ser o Flaminino jogou esse jogo? Não, Patrick Vieira, Gilberto Silva. O Henri Ljungberg. centroavante. Ljungberg, Pires. O Pires estava? Eu Fábricas, acho acho que que o era Pires banco. não tava mais, hein? Acho que era Ljungberg, Pires e Bergkamp e Henri. Não, Bergkamp Não, já tinha Bergkamp saído não fora, tava. né? Eu não lembro que era outro atacante. Era Henry Will alguém. Thor não era. Peraí. Van Persie acho que tava no Não, o banco. Van Persie era muito novo. Não, ainda. tava no banco. Ó, Mas pra ser titular do Arsenal. vocês querem o... Pode Vai falar, lá, pode passar. Almunia, O Fábricas tá certo? estava em campo, tá? Almunia? Fábio titular? Aham. Peraí, Almunia? Almunia entrou no Goleiro. lugar do Almunia era o titular. Lehmann. Ó, vamos lá. Mas Lembra calma, o calma. goleiro? com o Lembra Henry. o goleiro? Era o Eboe ou era o Laura? Era o Eboe. Então, só o Henry de nove. Eboe, sim. Aí era só o Campbell e quem? E o Colo Touré? Touré. Colo Touré, Tá bom, sim. e era o Ashley Cole. Com o Ashley Cole, exatamente. Aí era Gilberto Silva e Vieira? Não, Gilberto Silva e Fábricas. Ah, era o Fábricas. o volante. Exatamente. Com o Pires e Ah, o Hleb, Hleb. E o exatamente. Pires estava. E Ljungberg aí, Henry. Ljungberg e Henry. Jogou só com o Henri de atacante. E o Barça era o quê? Valdez, Belete... Oleguer. Oleguer. Ah, o Leguer começou o jogo final. Olha aí. Puyol, Rafa Marques e Puyol, Van Bronckhorst. Bronckhorst, Van Bommel, Edmilson, Isso. Deco, E Deco, sim. Ronaldinho Gaúcho, Juli e Eto'o. Exatamente. Beleza. Exatamente. Edmilson, Van Bommel e Baita Deco. time. Mas, O ó, Oleguer pra gente começou o jogo, é encerrar... verdade. Arthur Jorge ou Gabriel Arthur Milito? Jorge ou Gabriel Mas deu uma Milito. bela- Pouco numa- tempo depois foi pro Barcelona, inclusive, o Gabriel Milito. É verdade, é verdade. É, Cara, nesse eu acho que é unânime, apesar do baita trabalho que o Milito tá fazendo, eu acho que Arthur... Ah, É unânime, né, Milito? O quê? Arthur Você vai Jorge. votar em quem? Arthur Jorge. Como jogador ou como treinador? Cara, O jogador tem que ser muito hoje o Arthur Jorge dá uma entrevista na ESPN e fala que ele nunca trabalhou com um elenco tão bom. E Interessante. assim, esse elenco do Botafogo é muito bom. Não, peça de reposição. É muito bom, é muito acima do que tem no futebol brasileiro, né? E esse Galo, por outro lado, tem um elenco bom, tem um time legal, mas, cara, pensando em reposição, pensando em alternativa no elenco, não é um elenco que chega próximo do Botafogo. Sim. O Milito É verdade. faz mais com menos. Só foi o elenco do Flamengo chegar próximo ao Botafogo. Quer dizer, o Milito não faz Próximo. mais, vamos colocar assim. O Milito classificou para a final da Libertadores com menos peças do que o Arthur Jorge Sim. tem. Agora, não dá pra gente subestimar o que faz o Botafogo do Arthur Jorge no Campeonato Brasileiro também. E assim, tudo bem, ele tem mais elenco, tudo bem, ele é um cara que tem mais peças pra usar, mas ele faz muito com as peças muito boas que ele tem. O Milito no Brasileirão, e pegar a temporada como um todo, dá pra ver várias oscilações que tem o Atlético Mineiro. E o time melhora na hora certa, né? Na hora de classificar pra final da Copa do Brasil, pra final da Copa Libertadores. Eu acho que é Arthur Jorge, por mais que o Milito faça um bom trabalho com o elenco que tem. Cara, mas Concordo. deixa eu levantar uma questão. É mais difícil você pegar um elenco, às vezes, com menos condição e transformar esse elenco num bom time ou pegar um elenco com muitos bons jogadores e fazer esse time render o que se espera? Ah, mais difícil quando o pior elenco, né? Porque Com quantos certeza. treinadores a gente já viu fazerem bons trabalhos em times pequenos ou times de meio de tabela, Medianos, chegar a um time grande e não conseguir implementar o seu Mas é trabalho? que o Milito do Galo, tipo, tem Hulk, tem Paulinho, Ele você tem tem bons Júnior nomes, né? Alonso, É. você ainda tem Mas nomes um muito exemplo grandes. do Arthur Jorge é né? o que ele fez com o Savarino, que a gente comentou até outro Sim. dia aqui. Que ninguém Encontra esperava alternativas. ele rendendo O dessa Milito forma por reencontra dentro. o Fausto Vera, né? Também. E até assim, uma Isso é questão do importante Arthur de é falar. a gestão de elenco, né? Como que você coloca o Tiquinho no banco? Junior Santos agora Eduardo, no banco. é. Eduardo, Adrielson mesmo, né? Isso. E por aí vai, né? E assim, ele É, encontra... ele tem esse mérito também da encontra o gestão de Almada elenco. aberto pela esquerda, né? Ele encontra alternativas, o que também encontra o Milito. Ele reencontra o Vera, ele vê que o Lianco pode ser essa peça pela direita. Ele coloca o Batalha como zagueiro. Ele tem o Arana em vários momentos como meia esquerda e o Rubens como lateral esquerdo. O próprio ele, Scarpa, cara, cara. o Daverson. O Daverson, O é? Scarpa como O próprio ponta. Scarpa como um ponta Dave- ali, como um ala, né? Quem assim, imaginaria que o Scarpa poderia aí- fazer uma linha defensiva? E eu acho que o É. Davidson não foi contratado para ser titular. Não foi. Não Não foi. foi. E aí, Ele foi pra ser aí o vai substituto do muito, Hulk. aí vai muito de você entender o que você prefere do futebol. Pô, eu prefiro de um treinador que faz o simples e que consegue fazer o simples ser excelente. Ou eu gosto de treinador que inventa alternativas e que pode ser considerado o famoso professor Pardal, mas que, pô, com o Milito deu certo. Pelo menos na Libertadores. Então vai do que você... Eu gosto mais da escola do Milito, Cara, sendo bem sincero. Mas é que acho o Arthur futebol Jorge do faz Botafogo, ele é mais coisas, encantador, faz né? Talvez, melhor é. do que Quando o Milito. você pega esse elenco, pega uma folha de papel com os nomes do elenco. Você vai olhar assim, eu tenho caras que são muito bons no último terço, no campo de ataque. O lateral esquerdo, Guilherme Arana. Sim. Eu tenho um meia chamado Gustavo Scarpa.
eu tenho 3 atacantes de muito bom nível pro futebol brasileiro. Hulk, Paulinho e o Daverson. Hulk e Paulinho acima, é claro, mas o Daverson, que é um cara de bom nível pro nosso futebol aqui. Teu titular. No sábado, sim. No jogo de 28ª rodada do Brasileirão, não. Seria o Igor Jesus. Cara, eu vou parar o Igor de bater Jesus nessa. pode ir pra Copa já de tá tarde. 2026 e o escutando essas Daverson não. baboseiras aí. Tudo bem. Como é que eu encaixo esses 5? Eu vou fazer um 4-2-3-1 com o Scarpa por dentro, o Hulk pela direita, Paulinho pela esquerda e o Daverson de 9. Como é que encaixa esses caras? Ele inventou um negócio com o Scarpa de ala Encaixou. esquerda, de ala direita e tal, o Paulinho às vezes de meia esquerda, e encaixou. E deu liga. Sim. É o futebol mais maravilhoso de todos os tempos? Não. Não é. Mas ele tem muito mérito. Sim. Dito isso, meu voto é no Arthur Jorge. Não, Deu mas é. 9-3. Mas é 9-3 do 12. Quem que entrou do Galo? Galão entrou o Everson. Fausto Vera, Everson e Everson. Arana? Isso. Rapaz. E a discussão foi o Batalha, né? Houve muita discussão entre Vitinho e o Lianco. Lianco. Houve Batalha. muita discussão entre Adrielson e o glorioso Batalha. E assim, Acho eu que foi- acho que foram é essas. Fausto Vera e Gregory também inacreditável um o pouco. Adrielson tá eleito, mas beleza. Fausto Vera, o Rogério desempatou. Desempatou. Com o Gregory. Aham. E é Savarino isso, e né? Scarpa teve discussão também. Cara, eu Hulk e Luiz Henrique tô teve curioso discussão. pelo quem sou eu, tá? Então, quem sou eu? Nós vamos fazer Muito bem. rapidinho Tá aqui. eleito. já estamos- Só um aham. negócio que eu queria mostrar. E a gente tem uma tela na página seguinte aí, viu, Andrés? Porque é muito interessante e eu acho que vai ser o ponto a definir esse jogo, tá? Na Copa Libertadores. A gente vai gravar, inclusive. Bom, não sei se vai gravar, mas pode deixar registrado aqui. É importante, inclusive, para também usar os dados para tentar Sim. projetar esse jogo, tá? O que é isso? São as áreas em que os times Atlético Mineiro e Botafogo batem escanteios. Perfeito. Quanto mais laranja, quanto a cor estiver mais forte, maior é o número que está escrito na sua tela, né? Botafogo, dá para ver ali 14% na entrada da grande área, 10% no meio da pequena área, da entrada da grande área, não, perdão, na marca do pênalti, Marca né? do pênalti. E ali, cara, dá pra ver 10%, 14%, 12%. É tudo mais ou menos ali que o Botafogo faz suas cobranças. Bate muito em cima do goleiro. Muito bola fechada, muito em cima do goleiro. E assim, o gol do Adrielson é exatamente assim. Né? Foi na marca do pênalti. Foi a bola na marca do pênalti, um pouquinho pra esquerda e deu certo. Agora, o Atlético Mineiro é um time que bate muito mais curto. Tal do escanteio curto, né? Tal do escanteio curto. Por que eu destaco o escanteio aqui? Porque o Atlético Mineiro lidera o Campeonato Brasileiro em gols de bola parada. São 15. O Botafogo é o segundo, com 14. Então são dois times 16 que... o Galo. 16 pro Galo? 16. 16 pro Galo, muito bem. Então são dois times que têm na bola parada algo muito relevante para a criação de gol. E assim, o Botafogo... O Galo, eu confesso que eu não sei. Eu acho que tem também um profissional para bola parada. Porque o Milito tem vários auxiliares ali, né? Mas o Botafogo tem o João Cardoso, que é o auxiliar que treina as bolas paradas. E é um dos únicos clubes no Brasil que tem essa figura. Pô, e no último jogo, E 2 mostra gols de bola que parada. né? funciona. O que depois do Um Arsenal... do Adrielson, um da jogada Exato. curta com Não, o é, Gregory. Que o essa Gregory falou jogada que encerra. errou. Essa jogada né? foi linda. O Gregory errou a jogada. E Errou a a gente, jogada. eu tava até... Surreal, mas ta- tinha mais. Tava várias vendo. jogadas. Não, e tava vendo. Ele achou que era outra. A jogada era o passe pro Almada tocar pro Luiz Henrique, dominar e bater pro gol, né? O Gregory era pra estar no segundo pau, não é, O Vitinho? Gregory normalmente ataca a segunda trave, porque é considerado um dos melhores cabeceadores ali. Tanto E foi que o no erro que lance deu certo. anterior, no lance anterior que gera o escanteio do cabeceia na gol, segunda ele tá na trave. segunda trave e ele cabeceia. Ele cabeceia, Ele a bola vai pra exatamente. fora, o Palmeiras é garfado. Não. E depois sai Não, o escanteio. garfado eu acho forte, Os mas dois beleza. escanteios que saíram nessas duas jogadas não foram escanteio. Nem o primeiro que o Gustavo Gomes não pega na bola e nem o segundo. O segundo eu Porque tem confesso um que eu não outro sei. ângulo que mostra que o Gustavo Gomes... Não tem. Não, Não, pega. não, o primeiro escanteio Não pega. pega. Só Não na cabeça pega. do Gregory, né? Não, o primeiro escanteio é antes desse do Gregory. Ah, tá, do escanteio anterior aqui. Tá, entendi. Isso. entendi Os tudo dois bem. escanteios. O que bateram, o Gregory cabeceou pra fora e Sim, deram um sim. novo escanteio. E o que gerou o O que escanteio da gerou o cabeçada do escanteio Gregory gerou que foi escanteio. antes. Foi a Muito dividida bem. do Gustavo Gomes. E assim, pensando nisso, o Galo é o primeiro, tá? E o Galo acho que era até legal confirmar se tem esse profissional. Agora, o Palmeiras, o Flamengo e o Botafogo, o Flamengo tem 15, Botafogo e Palmeiras tem 14. Os três, o Flamengo com o Tite tinha o profissional e o Palmeiras também tem esse E profissional. o Abel essa Ferreira figura. trabalha com isso Há muito tempo, já. né? Então, cara, é impressionante como o futebol brasileiro tá começando a entender algumas coisas, tá começando a abraçar algumas paradas do futebol europeu. E esse profissional faz diferença pra bola parada, faz diferença pra batida de escanteio. E, cara, você vê o Botafogo concentrando essas batidas, o Galo com uma pluralidade um pouco maior de bater curto. É interessante demais, tem muita variação, tem muita coisa que dá pra gente pensar. E, cara, minha visão, vai fazer diferença. Vai. Se vai sair gol ou se não vai, sei lá. Cara, em jogos mas assim faz vai muita fazer diferença. uma diferença enorme. Jogo que é muito pegado, muito equilibrado, cara. Bola parada E é até assim, essencial. um ponto que pesa talvez a favor do Atlético Mineiro é essa questão da bola parada.
que o Galo também tá muito bem, né? É o líder no Brasileirão, mas a falta direta. Cara, o Galo tem o Hulk, né? O Hulk é um cara que qualquer setor ali que sair uma falta é perigo. Batida muito forte. O Scarpa exatamente. bate muito bem na o bola. O Botafogo tem o Telles. O Almada, não sei se o Almada é tão batedor assim quanto o Alex Telles, por exemplo. Bate Mas bem o na Hulk bola, é o cara que melhor bate, sem dúvida. Disparado. Então, bola parada, o Galo E tá depois na frente, do né? Hulk, eu acho que é o Scarpa. Os caras. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, o Atlético Mineiro tem um fator que pode ser muito decisivo para si nessa final, né? Que é a bola parada.